paz de Deus a todos. Estamos de volta aqui na sala do Minuto de Adoração com mais um Minuto de Adoração. Estamos com um Minuto de Adoração especial, de uma forma diferente, onde nós estamos com o tema maturidade. Em uma reunião de mulheres, como vocês podem ver, estamos com ela, missionária Irani. Olá, paz de Deus, meu povo. Missionária pastora Cristiane. Boa tarde para todos. Diaconisa Fátima Gomes. Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Diaconisa Vera Lúcia Lisboa. Graças e paz para todos. Diaconisa Iara Cristina. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. E estamos também com a nossa pastora Gláucia Estevam. Nós estamos aqui, desde já eu quero aqui, fazer meus agradecimentos, agradecer a todas vocês por terem entrado nesse barco comigo, terem topado, terem aceitado. Como a pastora Cristiane fala, o convite primeiro vem do céu, para depois vir do homem, Então, assim, que vocês possam, na tarde de hoje, nós possamos ter esse tempo de qualidade, esse tempo de aprendizado e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar aos nossos corações, ao seu coração aí, onde quer que você esteja nos assistindo, seja em casa, no trabalho, na rua, na condução, indo ou vindo para o trabalho, que você possa receber, porque nós estamos aqui apenas como um instrumento e que o Senhor possa ministrar em nós e através de nós. E agora a pastora Cristiane com uma oração para que a gente venha dar início à nossa live. Amém, paz. Vamos orar. Senhor, estamos aqui nessa tarde reunidos. Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo presente do dia de hoje, pelo presente da vida, por esse tempo e tarde de qualidade, ao qual nós estamos reunidos aqui para glorificar e exaltar somente a um que merece a honra, a glória e o louvor seja dado a Ti. Pai, nós te agradecemos porque tudo que Tu faz é bom e a Tua vontade, a Tua bondade dura para todo sempre. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, nos faça canal nessa tarde, Senhor. Pai querido, para cada um que está, Jesus, ouvindo, Senhor. Pai querido, vivendo essa live nessa tarde. Pai, que corações venham a ser alcançados, mentes, ó Deus. Pai, vidas, Senhor, venham a ser restauradas, renovadas, fortalecidas e edificadas, Senhor. Senhor, entregamos tudo diante do Teu altar e nas Tuas mãos nessa tarde, Senhor. Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós estamos aqui também, com o nosso bastidor, o bispo, Bispo, pastor? Bispo Joel Estevam, que está aqui conosco, ele está fazendo um sonzinho, pode mostrar ele para ele dar uma paz aí pro pessoal, para ele estar nos ajudando, fazendo um som, um instrumento, nos ajudando, e agora nós estaremos entoando louvores ao Senhor, e nada mais, nada menos, nada melhor, do que o hino da harpa, porque todos nós somos pentecostais, e vamos aqui estar louvando a diaconisa Iara, puxando esse louvor do hino 192 da harpa cristã. Amém. Louvemos ao Senhor. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito terror, mas agora tem amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário, o Cordeiro divinal,
padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia, glória a Deus. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação. Pela grande redenção, o Calvário. Aleluia, louvado seja Jesus, Senhor. E agora nós vamos dar voz, né, para a pastora Glaucia, para que ela possa estar dando início à nossa pauta sobre o tema a qual nós estamos abordando no dia de hoje. Pastora Glaucia, você continua. Olá, queridos, graça e paz. Tudo bem, pastora Glaucia? Essa primeira experiência aí, né? Nessa nova etapa. Não temos tantas assim, intimidades com a câmera, mas tudo é um aprendizado e a gente nessa tarde vai compartilhar algo, né, da palavra de Deus, uma porção da palavra do Senhor, e esperamos que alcance vidas, né? Que através dessas câmeras você possa ser tocado aí na sua casa, onde quer que você esteja. Eu convido que você abra a sua Bíblia, por favor, em Juízes, no capítulo de número 4. O tema hoje é sobre maturidade, e nós cremos que o Espírito Santo nos conduzirá a abordar, né? Não temos a pretensão de esgotar o assunto, porque é bem extenso, mas nós vamos dar uma pincelada e creio que o Espírito Santo nos conduzirá a profetizar sobre a vida, as nossas vidas primeiro e sobre a vida de algumas pessoas. Amém? Juízes capítulo 4, nós vamos ler o versículo de número 4, o versículo de número 9 e depois o versículo de número 18. Diz assim, versículo 4: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Você pode repetir? Naquele tempo? Naquele tempo. Isso. Versículo de número 9. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e foi com Baraque para Quedes. Versículo de número 18. Diz assim: saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a tenda e pôs sobre ele uma coberta. Só esses 3 versículos. Dentro desse tema, maturidade, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Fala-se muito hoje sobre maturidade, não é difícil você encontrar alguém, um conceito, né, sobre isso. Mas nós queremos falar à luz da Bíblia, de uma mulher, que ela não tinha problema, porque ela era bem resolvida, ela tinha maturidade para ser alguém que era suporte, que não estava de frente aos holofotes, mas por trás. E para estar por detrás, precisa ter maturidade, que era Jael. Ela não tinha sentimento de competição, de comparação, algo que permeia, né, a nossa vida, né, o nosso entorno. E eu percebo que, mesmo ela sabendo o papel que Débora exercia naquele tempo, e nós exercemos hoje nesse tempo, que o Senhor tem nos escolhido, tem nos separado, tem nos capacitado para passar. Falamos muito sobre referência, né? Quem é sua referência? Quem tem sido a nossa referência? Né? E a gente se pergunta, existem pessoas que não vai ter referências paterna, materna, não vai ter referência espiritual, um líder espiritual. Existem pessoas nesse nível. Mas o que eu quero ministrar nessa tarde sobre esse tema maturidade? Quando não houver referências para você se nortear, se basear, seja você a referência. Como? À luz da Bíblia. Porque o Espírito Santo vai nos capacitar para isso. E é sobre isso que nós queremos ministrar. Talvez tenha pessoas
até mesmo em casa, se perguntando, mas eu não tenho essa referência. Eu não tenho essa referência. Aí o Espírito Santo nos libera, nos autoriza liberar isso sobre a sua vida. Seja você a referência. Faça você a diferença. Aleluia. Seja sal e seja luz. Tenha autenticidade no seu papel, no seu contexto onde você está inserido. Porque Jael não precisava ter um papel de destaque. Ela sabia se portar, sabia ter maturidade aonde? Dentro da sua casa, sendo submissa. Aleluia. Mas com profunda maturidade, de esperar o tempo dela. Nós lemos no versículo 4 que nesse tempo Débora estava exercendo o papel de juíza, de profetisa, de mãe sobre Israel. Ela era esposa de Lapidote, ela tinha muitas funções. Isso fazia dela uma mulher com destaque, destacada, até mesmo na sociedade, até mesmo politicamente falando. Mas Jael não foi impedida, aleluia, de ser instrumento de Deus, porque dentro da sua tenda ela estava tendo maturidade, desenvolvendo maturidade, aleluia. Então o que nós queremos ministrar nessa tarde? Aleluia, sobre, independente de onde nós estamos inseridos, aleluia, nós temos um papel fundamental a desenvolver, pastora Cristiane. Nós temos um papel. Nós não podemos ser negligentes ou indiferentes ao chamado que o Senhor tem na nossa vida. Já pensou se Jael pensasse, não, quem sou eu? Como que Deus vai usar? Ela sabia o que estava acontecendo em Israel. Ela sabia do chamado de Débora. Ela sabia da situação de Baraque, da covardia dele. Que ele com um exército, com 10.000 soldados, ele se recuou a ir sem Débora. Olha que coisa interessante. O que nós queremos ministrar nessa tarde? Talvez você, mulher, esteja em casa se sentindo deprimida, depressiva, sem identificar qual é o seu papel na sociedade, na sua casa, na sua família. Talvez você se sinta não ser referência, até mesmo dentro da sua casa, mas o Senhor nos traz nesse minuto de sabedoria para ministrar sobre a sua vida, que o seu papel é fundamental, que através desses instantes aqui, você será despertada. Para quê? Para um chamado que Deus tem na sua vida, que nós vamos orar e nós vamos ministrar isso sobre a sua vida. Amém? Então, quando nós lemos que neste tempo, no mesmo tempo, duas mulheres com papéis diferentes e muito relevantes. Como nós sabemos, como nós conhecemos esse texto, existia uma peleja, existia uma guerra travada em que o Senhor usava a profetisa, melhor dizendo, Débora. Nesse momento, quando ela fala com Baraque, ela não estava sendo a juíza. Ela estava sendo boca de Deus para falar com Baraque. Deus falou que vai dar vitória. Que nós seremos vitoriosos. Aleluia. Mas não será pela tua mão. Por quê, Baraque? Porque você recusou a estar na frente. Aleluia. Então, mulher, o seu papel é fundamental, é essencial. Não é tomar a frente, não é querer ser cabeça, mas ser suporte, ter maturidade para esperar o momento de ser relevante na vida de alguém. Olha que interessante. Aí nesse versículo de número 9, ela é bem enfática em dizer para Baraque: nós vamos à peleja. O Senhor já garantiu vitória, mas não será pelas tuas mãos, e sim pelas mãos de uma mulher. É interessante que, de repente, alguém do exército poderia pensar, Débora, porque nesse contexto aqui, nesse tempo, Débora tinha 90 anos de idade. 90 anos. O que uma senhora de 90 anos vai fazer no exército de 10.000 homens? Oh, glória! Aleluia! Talvez você pode pensar, já passou meu tempo. Eita, Jesus. Não dá mais tempo para eu desenvolver meu ministério. Não dá mais tempo para eu fazer aquilo que o Senhor me chamou. Não dá mais tempo para viver o sonho que eu tenho. Aleluia! Não dá mais tempo, já passou. Agora não dá. E o Senhor está ministrando ao nosso coração nessa tarde. Dá tempo. Dá tempo. Tira da gaveta aquele projeto. Tira da gaveta. Ouse sonhar. Ouse sonhar. Oh, Espírito Santo, eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto o Senhor falando de uma forma muito especial, muito individual. Aleluia. Yara, muito individual com você nessa tarde.
Dá tempo, ouse, se permita. Aleluia, não limite o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo veio sobre a vida de Débora. E ela teve ousadia da parte do Senhor. Irmão, só Deus faz isso. Somente o Espírito Santo para nos tomar e falar: eu sou contigo, não tem nada atrasado. Dá tempo. Aleluia. E naquele contexto, vai Débora aos 90 anos de idade, junto com o exército de 10.000 homens, e passa a instrução. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos subir ao Monte Tabor. Aleluia. Por quê? Quem é direcionado pelo Espírito Santo vive em outro nível. Aleluia. Porque a guerra seria travada no Ribeiro de Quizon. Só que eles estariam em ponto estratégico. O que o Senhor está falando? Ei! Já chegou a hora de nós sairmos do nível do nosso adversário. Do mesmo patamar, se eleve. Se permita ser elevada e ser direcionada pelo Espírito Santo para sair. Até quando vamos ficar batendo tete a tete? Até quando? Porque há quem pense que quem vence é quem confronta. Débora não queria vitória. Débora queria vitória, aleluia. Ela queria que o povo de Deus fosse vitorioso, baseado na palavra. Então eles sobem, o povo de Israel, no Monte Tabor. E de lá fica. E eu imagino que aqueles homens vendo, porque o exército inimigo era muito maior. 900 carros de ferro existiam. E há historiadores que vai dizer que era 3.000. Excede esse número de 900. Mas independe com qual seja a arma do nosso adversário, até mais potente, aleluia. Porque com o que eles subiram? Só com a obediência e a adoração ao Senhor. É tudo que nós precisamos para viver, aleluia. Então, lá de cima eles observam, aleluia. Começa a soprar um vento, oh glória. Começa a soprar um vento. E ela diz: o Senhor está confirmando o que falou. Porque o Senhor disse que daria a vitória. E como que vem a vitória de Deus? Todo mundo quer saber. Como que se dará a vitória que o Senhor tem prometido para a nossa vida? Como vai acontecer? Já pensou se ele falasse? Vocês sobem que depois... Não, o Senhor só obedece. Porque para cada etapa da nossa vida haverá uma coordenada de Deus. E nós precisamos cumprir a primeira para receber a segunda etapa. Aleluia. E lá de cima eles observam que começa, aleluia, começa o vento soprar, daqui a pouco vem chuva, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui. Vem uma chuva. O povo de Israel, ele sente a pressão da chuva, que eram como se fosse pedrinhas de gelo, né? Sobre granito, né? Então sobre as costas do povo de Israel. Porém, o exército inimigo que estava olhando para quem estava no Monte Tabor recebe no rosto. Aleluia. E com aquela chuva eles começam enfraquecidos. Porque Deus, quando Ele promete uma coisa, Ele trabalha para cumprir aquilo que Ele falou. Aleluia. Então eles começam a receber um desânimo. O povo de Deus animado lá em cima. Porque, Débora, vamos, porque o Senhor nos deu a vitória, Ele já garantiu a vitória. Então vamos. E Débora, aos 90 anos, animando aquele exército. Aleluia. E o povo lá embaixo sendo enfraquecido. Aleluia. Sabe o que o Senhor está falando no nosso coração nessa tarde? Irmã Vera, enquanto nós estamos buscando a face do Senhor, o Senhor está enfraquecendo o nosso adversário. O Senhor vai dispersar todos eles, para que a promessa do Senhor se cumpra na nossa vida. Aleluia. Então o que acontece? O povo começa, mesmo tendo todo armamento, todo equipamento bélico ali, eles ficaram totalmente esmorecidos. Porque a chuva veio. Porque o homem pode ter habilidades com ferro, como era o povo, aleluia. Como eram os judeus. Eles tinham habilidades com ferro, só que Deus tinha intimidade com o que sempre teve com barro. O que o Senhor faz? Envia chuva no Ribeiro de Quizon. E começa a chuva. Ah, meu Deus, aquelas pecinhas de gelo começam a derreter. Se mistura com o barro. E começa a amolecer. E os carros de ferro, o que fazem? Atola. Não, para que serve? Carro de ferro atolado. Aleluia. Aleluia. Do que adianta o nosso inimigo ter preparado todo um cenário, se é Deus quem vai nos garantir a vitória? E o que eu quero ministrar? Só para a gente finalizar. É concluída. O povo de Israel desce do Monte Tabor e guerreia e vence e mata todos a fio de espada. Aleluia. Porque não adianta o inimigo ter armamento e ficar enfraquecido. Aleluia. Aí o que acontece? Mata todos os. Mata.
todos do exército inimigo, menos Cícera, que foge a pé. Foge a pé. E vai para onde? Para onde o Senhor tinha determinado. Para onde Cícera vai? Para a tenda de Israel. Quando chega na tenda, tem uma mulher antenada, madura. Aleluia. Eu sei, eu tenho ouvido falar que Deus tem engrandecido o nome dele no meio do seu povo. E Cícera está à porta da tenda. Quando ele percebe que vem, Jael está à porta da tenda. Quando ele percebe que Cícera aproxima, ela vai e acena e fala: oh, meu Senhor, entra na minha tenda. Aleluia, aleluia. Já com tudo preparado no coração. Eu vou ser instrumento de Deus para dar vitória. Vai ser eu que o Senhor vai usar para dar vitória ao povo de Israel. E assim ele confia, porque ele era amigo do esposo dela, de Éber, querido. E ele tem confiança de entrar na sua tenda. Pede água, ela lhe oferece leite, aleluia. Ele deita ela, ele cobre os pés, aleluia, aleluia, porque uma mulher madura, ela sabe como agir passivamente, a maneira de falar, como conduzir, aleluia. E quando ele assim faz, logo ele adormece. O que ela faz? Aleluia, ela retira uma estaca da sua tenda. Ela retira uma estaca da sua tenda, pega um martelo e fica na sua fronte. Diz o texto que ela foi com tanta veracidade, com tanta força, que ultrapassa e fica fincada no chão. Aleluia. E ela, aleluia, estando na brecha, ela consegue cumprir um propósito que Deus havia falado pela boca de Débora. Que através, pelas mãos de uma mulher, Deus daria vitória. Então ali se cumpre. O que ela faz? Percebe, aleluia. Mas ela não sai da tenda, porque ela tem maturidade, aleluia. Aonde era o lugar dela, onde ela precisava estar, ela vai para a porta da tenda. Quando vem o povo de Israel, ela: ei, quem vocês procuram estar dentro da minha tenda? Mas como assim? Você abrigou o inimigo. Uma mulher jamais teria força contra um homem. Ela: de fato não teria mesmo, mas foi o Senhor, aleluia, porque quem tem maturidade atribui tudo ao Senhor. A alegria é nossa, mas a honra e a glória é dele. Aí ela vai, mostra para Baraque onde estava, aleluia, e ali o nome do Senhor é glorificado, porque todos sabem, aleluia, que através e pelas mãos de uma mulher o Senhor deu vitória ao povo de Israel. Aleluia, que nós possamos ter nessa tarde maturidade da parte do Senhor para cumprir todo um propósito que Ele tem designado para a gente, para cada uma de nós, para cada uma de você que está ouvindo, que está assistindo. Aleluia, eu tenho certeza que o Senhor, o céu já determinou. Você não vai fazer papel, aleluia, de figurante. Aleluia, porque no reino do céu, para cada tempo, para cada fase da nossa vida, existe um papel de protagonismo. Então recebe no seu coração e que o Espírito Santo venha nos elucidar cada dia da nossa vida e em cada etapa da nossa vida. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Na presença, né, de Deus. E estamos aqui unindo, né, as nossas pequenas forças, né, porque a gente sabe que tem dias que a gente está só pela misericórdia de Deus, mas o Senhor, Ele é fiel. Em todo tempo Ele tem nos dado, em todo tempo Ele tem nos guardado, tem nos sustentado. E que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, né, ministrando sobre as nossas vidas no dia de hoje. E agora eu quero ouvir um pouquinho da pastora Cristiane, falando um pouquinho sobre esse tema, para complementar tudo aquilo que já foi falado, já foi dito. A pastora Glaucia falou tudo aqui, né? Resumiu naquilo que era necessário da gente ouvir, né? Para que nós viéssemos entender. Mas aqui no 2 eles dizem assim, ó: louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Né? Então nessa tarde nós louvamos ao Senhor porque Deus usou mulheres. Né? Deus usou mulheres. Deus, Ele honrou a mulher na palavra em várias épocas. Né? Citou cada uma de nós, né, referente a algumas mulheres aqui, em vários versículos e capítulos desse livro, né, que é a vida. E eu quero dizer para vocês que Deus, Ele honra não aquele que merece, né? Porque nós não
merecemos ser honrados pelo Senhor, mas Ele honra pela fé, Ele honra pela perseverança, Ele honra porque Ele olha o coração daquela pessoa, Ele honra porque Ele é excelente, porque Ele é longânimo, maravilhoso, benigno, Ele é fiel, né? Independente de nós merecemos ou não, né? Às vezes nós estamos passando por algum processo e a gente fala, né? Eu não mereço, né? Eu não sou merecedor, ou eu mereço. Nós não merecemos nada, né? Guerras, problemas e dificuldades, o Senhor vai guerrear por nós, né? Vamos ter mérito de algumas coisas, mas a honra, como ela falou, vai ser do Senhor, sempre vai ser do Senhor, né? E esse povo, né? E essa mulher que Deus separou, né, declarou ali, ó, você vai fazer, isso vai acontecer, né, para que o meu nome venha a ser glorificado, mas para dizer que eu faço como eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, né? E o Senhor, Ele é a pessoa especialista em fazer isso, confundir, né, o nosso inimigo, confundir, né, as pessoas que acham que Deus precisa de algum ambiente provável para que Ele venha fazer algo improvável, né? Então, eu quero dizer nessa tarde, né, que aonde Jesus chegava havia fartura de alegria, abundância de pão, mas o ambiente não precisava ser favorável para que Ele viesse fazer bem, como essa mulher foi vitoriosa, né, nessa tarde nós somos também. Deus não precisa, né, que nós venhamos merecer algo. Ele precisa só que nós venhamos obedecer aquilo que Ele mesmo falava para nós. E isso é muito difícil. Mas não é impossível. Amém? Então, se você obedece, honre ao Senhor. Nessa tarde, creia que Ele é Deus que faz aquilo que Ele precisa fazer para que o nome dEle venha a ser glorificado através de você nessa tarde. Amém? Amém. Diácono Isabela. A gente fica maravilhado de assim. O que me deixou aqui chamar a atenção é a idade dela, né? A idade, na posição que ela se colocou e na obediência. Você pode ter tudo, mas se a gente não obedece, que é o principal, né? Obedecer ao Senhor, né? Quando a Índia comentou, né, sobre essa live, nos convidou, e ela falou, no gancho da pregação que a pastora vai trazer, a gente pode trazer algo. E o que me veio à minha memória foi sobre Abraão, patriarca Abraão, né? Quando o Senhor tira ele do meio da parentela. Ali algo muito tremendo, né? Porque sai do meio da sua parentela, porque ali ele não tinha referência. Abraão não tinha referência. Ele precisava ter referência. Ele precisava entrar no querer de Deus para essa referência vir resplandecer amanhã, florescer. Ele não só falou que ele seria um homem abençoador, mas que ele seria o pai de uma grande nação, né? Então a gente vê que o Senhor, para trabalhar, Ele não vai buscar aquele que está em cima de um pau, mas aquele que está em meio a uma multidão que ninguém observa, né? Ninguém dá nada. Mas o Senhor, Ele sabe os valores de cada um, né? Ele sabe a posição e até onde nós podemos falar e colocar as nossas mãos. E na chamada de Abraão, a gente vê que não foi fácil. Foi uma grande peleja. Mas ele não desistiu. Ele confiou no Deus que falou com ele. Ele obedeceu. Né? Teve as suas dificuldades, mas ele colocou no seu coração que era a promessa. Que algo o Senhor iria cumprir na vida dele. E assim a gente se maravilha, porque Deus, Ele não procura os escolhidos, né? Aquele que acha que, nossa, vai ser o que o Senhor vai chamar para fazer tal coisa. Ele busca aquele que está naquele cantinho que ninguém dá nada, ninguém oferece nada, e vai ser Ele que vai fazer a diferença. E eu fico muito feliz, porque é uma passagem que envolve uma mulher, a qual muito na época, as mulheres, ela não teria esse privilégio, né, de entrar em algo tão assim, muito extraordinário, porque uma mulher no meio de uma batalha muito grande, muitos soldados, enfrentar tudo aquilo ali, homens de guerra, carro de guerra. Então não era uma mulher a qual não tinha valor, ela tinha o seu alto valor para Deus, né? E foi uma mulher muito corajosa, determinada, né, e obediente. No momento que o inimigo vem, entra na sua casa, você vê que ali foi uma estratégia muito linda de Deus na vida dele. Então, é nesses momentos que nós temos que entender
como é que o Senhor vai nos usar na estratégia que Ele quer. Porque às vezes a gente depara com o inimigo, tentando tirar as nossas forças, tentando nos calar, né? Que é o que Ele mais quer, nos calar, é nos parar de fazer aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, e Ele vem com toda a força para nos parar. Mas o Senhor nos mostra como nós devemos lidar com a força do inimigo que tenta nos parar. É obedecer e erguer, né? Vai em frente, né? Vai com a sua força, que eu sou contigo, não temas. É isso aí, maravilhoso. Aleluia. Já foi da Fátima. Então, né, estou aqui regozijante, né, com a autoridade que a pastora Gláucia, né, trouxe aí essa passagem de Débora, né, e ela falou alguns pontos, né, bem consideráveis sobre posição, sobre obediência, né, isso aí tudo gera maturidade. Quando a Ingrid falou sobre esse tema maturidade, eu pensei em várias coisas, mas nós sabemos que tudo aqui é direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus, nessa tarde, né, nesse início de noite, Ele quer trazer sobre posicionamento de mulheres, né? Sobre posicionamento e sobre algo muito interessante, submissão. Então, quando nós estamos submissos à autoridade, nós não estamos sendo invalidados ou estamos sendo menores, não. Quando nós estamos debaixo de uma submissão, seja ela de um líder, seja ela de um esposo, nós estamos tendo maturidade, porque estar debaixo de uma autoridade, né, estar abaixo não quer dizer que você está menor, né, não quer dizer que você está tendo maturidade para entender, porque o Senhor, quando a Ingrid também trouxe esse tema, né, lá em Efésios 4, vem dizendo sobre ali a classificação do que Deus chamou, uns para apóstolos, uns para mestres, que cada um tem um posicionamento. Veio falando de posição, ele veio falando do filho dele, que subiu, né, que desceu do alto e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então ele vem falando de Jesus Cristo, né, que tinha uma missão aqui na terra e teve posição. Por quê? Não, ele é Jesus, mas ele teve a parte humana. E a parte humana, a parte humana de Cristo, né, foi como nós. Os mesmos sentimentos ele tinha, a mesma vontade de parar, né? E essa passagem também de Efésios 4, ela vai falando sobre constância. Então aquele que tem maturidade, ele tem que ser constante, né? Naquilo que o Senhor, né, nos chamou, naquilo que o Senhor requer de nós, é constância, ainda que muitas das vezes nós queremos recuar. Porque dá vontade de recuar. Né? Recuar, quando nós recuamos, muitas das vezes não quer dizer que nós somos fracos. Né? Quer dizer que nós sabemos que o limite, muitas das vezes, chegamos, porque, como ela falou, posicionamento e Deus ele tem um desígnio para cada um. Trazendo novamente para a passagem de Débora tinha um desígnio, Jael já tinha outro desígnio. Débora, ela estava à vista de todos estavam vendo Débora, porque Débora ela era destaque. Jael não. Jael estava ali, mas ninguém estava vendo. Mas chegou a hora de Jael aparecer na história. E vai chegar a hora de você aparecer. E, mediante a situação e tudo, e quando chegar o momento da vitória, de você, de ali as pessoas verem, né, que ali a mão do Senhor esteve ali com aquela pessoa que estava ali em oculto, né, que não estava ali nos holofotes, o Senhor ele traz, aí é para a glória dele. Aleluia. Porque tudo que nós fazemos, tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos, seja para estar à vista de todos ou não, é para a glória dele. Vai chegar o momento, né? Chega o momento, ainda que muitos estejam, não chegou o meu tempo. Eu vejo tantas pessoas, acontece tudo com todo mundo, mas nada acontece comigo. Tem pessoas que estão assim hoje. Eu vejo todo mundo recebendo vitória, mas eu não recebo vitória. Cadê a minha vitória? Cadê o Deus que eu sirvo? Eu estou em obediência. Mas há um tempo, a palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Aleluia. Então vai chegar um tempo. Enquanto o tempo não chega, é tempo do Senhor tratar. E o tratamento gera maturidade. Porque a espera é algo, né, que você, querendo ou não, você vai ter que amadurecer. Ou você amadurece no tempo, ou você não amadurece. Você não tem escolha. Você, até me expressei mal, você amadurece por bem ou por mal, né? Trazendo uma palavra
como é que eu posso falar, mais popular. Ou você amadurece, não tem escolha. Então você que ainda não chegou àquilo que o Senhor, que quando o Senhor ele promete, quando é promessa de Deus, ele cumpre. Mas tem um tempo. Teve um tempo lá de Israel estar escondidinho, teve um tempo de todos verem, né? De todos verem que Israel, né? Ela tinha algo nas mãos para oferecer. O Senhor, ele tem posições para cada um de nós. Basta estarmos em obediência, né? E a obediência é a chave. Como a irmã Gláucia, né, trouxe muito bem, a missionária Cristiane, né? E a diaconisa Vera, né, falou sobre Abraão, né? Foi necessário obedecer. Então é necessário obedecer, né? Para obtermos a vitória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos. Hoje a gente está chique, nós estamos, pela primeira vez, nós temos uma imagem de retorno, porque a gente ficava aqui às cegas. Então ali a gente está tendo o nosso retorno. E naquela câmera nós estamos falando com vocês. E eu acredito que vocês estejam recebendo, né, daquilo que está sendo ministrado aqui, assim como nós estamos recebendo. Está sendo muito edificante para nossas vidas. E como eu falava com cada uma delas, é um dia assim inesquecível, porque fica marcado para nossas vidas, pelo menos comigo, todas elas. Eu tenho todas elas guardadas na lembrança. E em cada uma delas Deus derramava uma porção para aquele dia. Em cada uma delas o Senhor, tem momentos da minha vida que eu me deparo em uma situação no que o Senhor me traz a minha memória, a live, uma mensagem que foi dita, um louvor, e nossa, e como o Senhor ele fala comigo. Então eu tenho certeza que essa live não tem sido em vão. Eu tenho certeza que muitas vidas estão sendo alcançadas através desse trabalho, a qual foi o Senhor, foi gerado, né, como eu costumo dizer, foi gerado no coração de Deus, né? E eu tão somente eu fiz como tudo que está falando aqui desde o início, se a gente reparar, há um mistério na obediência, né, pastor? Foi uma das nossas lives. Mas as pessoas falam, né? Não, tem que ter o amor, mas eu digo para vocês uma coisa certa: tem que ter o amor, mas se não tiver obediência, temor não tem nada. Se não tiver obediência, temor não tem nada. Entendeu? Então, tudo tem que ser conjunto para que Deus venha operar. E a obediência é algo sobrenatural. Eu digo para vocês: a obediência é algo do céu. Se não obedece, não resolve nada. Não precisa fazer nada. Se não obedece, não tem como fazer nada, entendeu? Então tem que ter obediência. A obediência é algo sobrenatural. Aleluia. E assim o Senhor tem falado aos nossos corações. E agora vamos ouvir a missionária Gani falando um pouco desse tema. Logo a paz, antes de você entrar com o Santo, logo a paz de Acolisiara, eu quero que você traga um louvor para nós. Amém. Glória a Deus. Amém? Quando a missionária acaba aqui. Maravilhosa tarde, né? Presente de Deus para nós, uma experiência nova. Não que a gente não tenha tempo de qualidade, né? Mas é um momento especial. E quando a Ingrid, né, passou o tema, também fiquei igual a diaconisa Fátima, pensando, né, o que falar, o que dizer, né? Falei, Senhor, o que dizer? O Senhor começou a trazer flashes de algumas fases da minha vida. E a pastora falando aqui sobre referência. Às vezes nós não temos referência dentro, né? Mas graças a Deus eu não tive referências dentro, mas eu pude olhar ao meu redor e ver referências. Tá? A Glaucia é uma, a pastora Cristiane, minha mãe do coração, é uma Vera, a Lúcia é uma, a Yara, que são pessoas que, né, me viu crescer, né, na adolescência. Uma das referências, eu já comentei isso com a pastora, falei que eu vi ela passando aqui na rua, que a irmã dela era nossa vizinha, e eu vi aquela jovem linda, alta, com uma essência, assim, e ela passava toda bela, linda, e eu falava assim, ai, queria tanto ser assim, chique, né? Hoje ela é melhor, gente. E olhava assim, via um brilho, assim, ela passando, e uma referência. E fui crescendo e olhando para essas mulheres e pensando, eu quero ser igual, né? Que a gente possa ter modelos de pessoas para seguir como referência. E trazendo, isso tudo veio trazendo uma maturidade.
Mas trazendo para uma passagem bíblica, né, eu olho e lembro de Maria, aqui ungindo os pés de Jesus. Essa mulher, ela teve maturidade para ela saber quem ela era. Quem ela era em Deus, quem ela era em Jesus. Porque ela entra dentro daquele jantar e ela começa ali a ungir os pés de Jesus e ela, impossível ela não ter ouvido as vozes de, olha, esse perfume caro, olha, quem é ela, o que essa louca está fazendo? Olha, ela não foi convidada, mas ela tinha maturidade suficiente para saber quem ela era em Jesus. Que Jesus a curou, que Jesus a libertou, que Jesus a salvou. Então nós precisamos saber ter a maturidade de fé em Cristo Jesus, de quem Ele é e quem nós somos nele. Ela entendia que em Cristo Jesus ela era uma adoradora. Ela estava ali preparando, ali fazendo algo que, né, ninguém pensou em fazer, em ungir Jesus, em preparar Ele para o que viria na frente. Né? E mediante ela não se importou com quem estava ali. Homens importantes estavam ali naquele jantar, mas ela se importou com quem era mais importante. Quem era mais importante para ela, o dono da salvação, o dono da vida, aquele que trouxe, né, a cura para a vida dela. Então nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. E isso é maturidade. É maturidade mesmo diante das situações, a gente entender, peraí, quem eu sou em Cristo Jesus. Eu preciso demonstrar quem eu sou. E às vezes a gente acha que demonstrar maturidade é um cenário bonito, é um cenário propício. Mostrar a maturidade, que você é maduro e que você sabe quem você é em Cristo Jesus, é mediante uma situação difícil. Uma situação difícil de que você quer agir pela sua própria carne, os seus próprios pensamentos, mas você pensa, ei, eu ocupo uma posição como Débora, ela fala ali para parar que eu ocupo uma posição de destaque, de autoridade. Então eu preciso ser exemplo, eu preciso saber e mostrar para todos quem eu sou e quem é que me enviou, quem é que está mandando, quem é que está fazendo. Então quem tem maturidade, como a pastora falou, não fica se importando com as pessoas e nem se importando de estar à frente ou atrás. Quem tem maturidade em Cristo Jesus, quem é maduro, ele sabe quem ele é. E Maria, ela sabia quem ela era em Cristo Jesus. Então ela não se importou com aquele momento. Jael, mesmo diante ali daquela situação, ela não tinha nada a ver com aquela guerra, ela não tinha nada a ver, ela pedia, né, não estou nem aí. Mas ela sabia quem era o Deus do mundo. E o Senhor sabe quem é o nosso Deus. Ela era o inimigo, Cícera era o amigo de seu marido. Então, ela poderia pensar, peraí, eu não tenho nada a ver, meu marido tem aliança com esse homem, então peraí. Mas ela se posicionou e ela mostrou maturidade em atitude. E às vezes nós precisamos ter a maturidade em atitude também. E fazer a coisa certa, na hora certa, no momento certo, ser instrumento de Deus. Né? Então, essa é a minha palavra, estou maravilhada, regozijante com esse momento. A gente não, com a introdução da pastora, não tinha nem muito o que falar. Só desfrutar aqui e eu me alegro, né? Em nome de Jesus. E eu conheceria. Ao louvor ao Senhor, peço que quem souber me ajude. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim o verdadeiro adorador. A minha oferta obrigada, Senhor, ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tem. Aleluia, Deus. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar.
porque o Senhor, Ele é bom, Ele é fiel, porque Ele fala conosco através de nós, Ele nos usa e fala conosco através da vida, né, de cada uma de nós. E assim, tem sido maravilhoso, né? Tá fazendo esse trabalho onde eu tô aprendendo muito com cada uma delas. Tô tendo experiências que o homem não pode me proporcionar, somente o céu, somente o Senhor Ele pode me proporcionar. E enquanto a missionária me falava, o Senhor me trazia um louvor que eu não sei se as irmãs conhecem, eu não sei se vocês de casa conhecem, mas vai falar sobre o bom perfume, né? E o louvor ele vai dizer assim, se você não sabe, eu peço que você medite na letra dessa canção, ele vai dizer assim: ao Deus que me deu tudo, eu dou o meu coração, o perfume mais caro, derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim, eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, seja adorado através de mim, eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar, receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Aleluia, nessa tarde nós estamos dando o nosso melhor. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós priorizamos estar aqui na melhor presença, que é na presença do nosso Deus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E nós bem sabemos que vale a pena servir ao Deus, vale a pena ser fiel, vale a pena renunciar, vale a pena abrir mão, porque como foi falado aqui desde o início sobre a obediência, eu tenho certeza que cada uma de nós hoje estamos vivenciando coisas que só foi possível viver através da obediência. E que se você aí que está nos assistindo também querer se colocar na brecha, como foi falado aqui, pode ter certeza que o Senhor Ele é fiel e Ele faz assim como Ele fez nas nossas vidas, Ele faz na sua vida também, porque o Senhor Ele é fiel, Ele vela pela sua palavra. A Bíblia vai dizer que Ele não é homem que não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que nos prometeu. E se foi Ele que prometeu, Ele vai cumprir. Basta estarmos na dependência, basta estarmos em obediência, porque Ele cumpre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Alguém deseja falar algo mais? Aleluia. Só para nós fecharmos, então, sobre esse tema maturidade, nós precisamos buscar, né, ter a consciência de que não chegamos a um nível de completude. Estamos em processo, independente de idade. A minha mãe tem 90 anos. E eu falo sempre para ela, o dia que a senhora parar de aprender, é o dia que a gente começa a morrer. Porque você entrega aos poucos. E maturidade é isso, é desenvolvimento, é estar nesse processo de desenvolvimento. É ter equilíbrio, é ter noção dos seus atos, reconhecer seus erros. Isso é maturidade. Saber quem você é em Deus e na sua casa, diante de uma sociedade que hoje tenta inverter valores. A mulher que tem valor hoje é quem expõe seu corpo. A mulher que é bonita é aquela que mostra o que tem. É tudo que vem contrário ao que a Bíblia nos ensina. A mulher virtuosa, né, que Provérbios vai falar, não é essa que é pintada lá fora. Mas quando nós falamos de referência, existem mulheres cristãs que estão buscando referências lá fora. Isso é falta de maturidade.
Então, que possamos, missionária pastora Cristiane, missionária Irani, as demais irmãs, nós precisamos ser essa referência. O céu conta com a gente. Que nós possamos ser essa mulher que busca no Senhor conteúdo para passar, para ser multiplicado, para transbordar na vida de alguém. Né? Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos encontrar muitas referências, muitas. E por falar de maturidade, uma mulher também que eu amo, é uma mulher de Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante, vai falar de uma mulher cananeia, Ciro Fenícia. Ela não tinha direito, mas ela chega com tanta simplicidade, com tanta maturidade diante de Jesus. E maturidade é saber ouvir o que for preciso e não se abalar. Porque ela ouve, ei, mas eu não vim para vocês. Não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Jesus estava falando, Jesus não foi nenhum discípulo, porque lembra que os discípulos liberam a palavra, pede, mestre, despede ela, que ela vem atrás de nós nos importunando, está incomodando. Os discípulos falaram isso, tentando fazer com que Jesus ignorasse. Aí Jesus para, mas Jesus lança uma palavra mais dura ainda. Eu não vim para você. Você não é merecedora, mas ela com tanta firmeza, sabendo na necessidade, porque maturidade também é isso, pastora Cristiane. Vivemos um tempo em que pessoas não têm noção da real situação, até mesmo dentro de casa. Porque quando ela tem oportunidade de falar, Yara, ela fala, minha filha, tem misericórdia de mim. Eu estou aqui te clamando, mas na minha casa o cenário está horrível. A minha filha está tremendamente o quê? Endemoniada. Ela não diz que está depressiva, ela não diz que está triste, ela não diz que está com crise de pânico, mas ela diz que é demônio. Porque por mais que ela fosse Ciro Fenícia, ela tinha reconhecimento do que era demônio e o que era enfermidade. O que falta na nossa geração. Pessoas com acesso a tantas informações e desconhecendo o mundo espiritual. Eu estou falando do meio evangélico. Pessoas que muitas vezes não têm tido maturidade para entender o que é espiritual, do que é patológico, do que é psicológico. Então, que o Espírito Santo venha nos dar essa maturidade espiritual. Porque existe a maturidade emocional, existe a maturidade espiritual. Então, que possamos ter essa plenitude do Espírito Santo na nossa vida, para nós discernirmos cada situação, saber o que é. E que possamos ter paciência, né, irmã Vera? Porque às vezes precisamos ter paciência para ensinar para quem não quer aprender. Ensinar quem quer é muito fácil. Nós somos líderes. É muito bom liderar quem é obediente, mas quem não é, o que você faz? Manda embora? Não! Maturidade para ensinar quem desobedece. Eu costumo dizer, Glaucia, que nós, eu falo em geral, tá? Desistimos das pessoas muito fácil. Enquanto Jesus não. Entendeu? Porque quando a pessoa é fácil de você lidar, é bom. É bom. Quando ela é obediência. Agora, quando ela não é, quando ela é difícil de lidar, você desiste. Tipo assim, você vai cansando, e não é isso que Jesus manda. É aí que você tem que, né, ter a palavra de confronto, de sabedoria, né? Puxando ela assim no amor, mas você tem pessoas que são tão complicadas que você vai, tipo assim, cansando e vai desistindo dela. Essa é a verdade. É verdade. E assim, só para a gente concluir, eu estou fazendo psicologia nesse período e uma coisa que eu aprendi é que eu nasci em berço evangélico. Então, eu tenho só 44 anos convivendo esse. Não que isso me dê privilégios, nem nada referente a isso, não. Mas assim, eu tenho aprendido dentro da faculdade o seguinte, a separar. E isso ajuda muito no nosso meio cristão. A separar o que é meu e o que é do outro. Está entendendo? Separar. Quem é Irani dentro da sua casa? Você não é a missionária Irani. Você é a mãe Irani, a esposa Irani, como é que vocês chamam? Um apelido carinhoso, tem algum amigo? Ni é a Ni. Então isso fica mais leve. Isso é maturidade. Ela não deixou de ser, mas para vocês, ela é a Ni. Na igreja é a missionária Irani.
E quando a gente fala de separar o que é do outro, é você chegar na sua casa, a pastora Cristiane, e falar: aqui dentro, fica lá fora, porque é na hora que eu dobro meu joelho, apresento ao Senhor, mas também não vivo aquilo, porque nós não podemos absorver, senão nós vivemos tumultuados e não tem como desenvolver a maturidade, porque você vai tumultuar dentro de si questões alheias, e nós não podemos trabalhar isso, porque não há como você melhorar quem não quer ser melhorado. Nós não libertamos ninguém, nós não convertemos. Pode ter, gente, Judas teve o melhor pastor, ele teve o melhor pastor e não se converteu. Como que foi o final dele? Então nós não temos que ter a pretensão de querer ganhar. Em algum momento alguém vai achar falha em nós, porque nós somos falhos, mas que tenhamos maturidade para saber quem somos em Deus e ter consciência de que estamos fazendo nossa parte, o nosso papel, e que o Espírito Santo tem o poder de convencer, de trabalhar, de transformar através do que nós somos e não do que falamos, porque vivemos tempos de uma grande incoerência entre fala e vivência. Porque lembra de Eliseu? Quando aquela mulher observou, não foi a roupa, quando ela passava, né? E ela, sendo uma mulher rica, ela teve maturidade para, sem interesse nenhum, combinou com o esposo: vamos fazer um quarto para o homem de Deus. Aí, ele, sempre que ele passava por aquele lugar, ele se hospedava naquele quarto, e um dia ele pergunta ao seu servo, falou: o que nós podemos fazer com essa mulher de Sunem, né? O nome dela não era Sunamita, né? Era a mulher de Sunem. Então, o que acontece? Ele fala: olha, ela mora no meio do seu povo, ela tem uma condição financeira boa, mas eu observei algo, ela não tem filho. Lembra que eu falei que não é tarde? Nunca é tarde. Aí ele falou: pois é, então chama ela. Quando o homem chama a Sunamita, que ela vem, e ele profetiza sobre a vida dela, aleluia, ela diz: não mintas a tua serva. Ela estava tão cansada, irmã Vera, de ser assim, não é enganada, mas assim, iludida, vamos dizer, né? Criar expectativa em algo que talvez não acontecesse, que ela, não fiz o quarto por isso, não foi por esse motivo, eu não estou fazendo uma barganha, não é para que você me veja, não é isso não. Mas ele continua tendo maturidade. Outra parte que eu vejo Eliseu com uma maturidade enorme, gente, é com essa mesma mulher. Em um outro momento, ele profetiza que ela dentro de um ano abraçaria um filho. Acontece quando esse menino tem 10 anos. Morre nos braços dela. Vai para o campo com o pai, sofre de uma dor de cabeça, o pai leva para casa, porque a mulher tem mais maturidade, né? Isso é verdade. Ou tem mais estrutura nessa área, vamos dizer, né? Por conta da maternidade. E ele entrega para sua mãe, o menino morre nos braços da mãe. Olha que coisa linda. Maturidade dela, porque ela pega o menino morto, põe na cama do profeta e vai até onde ele estava. Chegando lá, eu encontro um homem com maturidade também, irmãos, porque Eliseu era profeta, era homem de Deus, mas ele tinha maturidade. Porque uma coisa é ser profeta, outra coisa é ter maturidade. O que acontece? Ele manda Geazi, vai lá e pergunta: aquela não é Sunamita? É ela. E o que ela vai lá e pergunta ela se vai tudo bem? E ela responde com tanta maturidade: vai tudo bem. Aleluia. É sobre isso, equilíbrio emocional, saber a hora de falar. Maturidade é isso, equilíbrio emocional. E quando ela chega diante do homem de Deus, e ele pergunta para ela, aí ele fala assim: se você não me contar, olha a maturidade, como que é linda, né? Não é todo momento que Deus vai nos revelar, tem horas que nós vamos observar sinais. Então, me conta, porque o Senhor não me revelou nada. Que maturidade do homem de Deus. Aí ela vai e verbaliza, ela vai e conta o que havia acontecido. E ela falou: não manda ninguém levar o bordão, não manda, eu preciso que o Senhor vá. E assim acontece, e ele vai, e chegando lá, entra no quarto, e com tremenda maturidade, porque o Senhor não falou no caminho para ele: faz isso que ele vai ressuscitar. Não, é quando chegar lá, aleluia, aleluia. E o que ele faz? Deita sobre o menino, aleluia. E ora, levanta, o menino continua.
Mais uma vez, olha como o Senhor, porque tem horas que a gente pensa que é profeta e na primeira oração o Senhor vai nos responder e vai fazer algo. E não é assim que funciona. Todo o tempo o Senhor está trabalhando maturidade espiritual. É quando eu quiser. Seu papel é profetizar. O seu papel é fazer. E o meu é fazer quando for a hora certa. E aí ele continua, Senhor, eu não vi aqui, eu imagino ele orando, eu não vi aqui em vão, Senhor, fui eu que profetizei na vida dela que ela abraçaria um filho, né, e orando, e eu sei que em um dado momento, quando chega a hora certa, o Senhor é Cristo, ele deita sobre o menino, e ele ora, o corpo do menino aquece, quando o menino espirra, ele percebe que o fôlego de vida voltou, ele levanta e entrega o filho vivo à sua mãe. Oh, glória a Jesus! Como nós precisamos aprender, né, em cada etapa da nossa vida, por mais que nós tenhamos ou passamos por experiências, sempre haverá uma experiência nova. E nós precisamos entender cada etapa da nossa vida e estar aberto a isso, né? Porque às vezes uma criança nos ensina. Uma criança nos ensina. Às vezes a gente pensa assim que a maturidade só vai vir de acordo com a idade. E não uma tem a pessoa ver. de idade, aquela pessoa é madura. Mas existem pessoas, nós que somos líderes, a gente lidar com pessoas de várias idades. E a gente às vezes vê pessoas de uma idade avançada já, que era para ser madura, mas não tem maturidade, é menino, é menina, sabe, infantil, dentro das ações, tem uma fé infantil, egoísta. Então, mas eu lembro da menina serva de Naamã. Ela estava ali, ela tinha sido, vindo cativa, era escrava dentro daquela casa. E ela vê a situação do seu Senhor e ela tem maturidade espiritual e maturidade dentro do cenário. Porque dentro de uma outra situação, deixa ser miserável morrer logo, vai dar certo que eu estou aqui, por causa dele que eu não estou aqui com meus pais, não estou lá na minha casa, não estou no anseio da minha parentela. Era uma criança, né? Era uma se olhar menina. para a idade dela, Era a postura dela, a posição mas dela. havia um propósito, ela era o propósito e ela teve que ter maturidade para ela falar sobre Deus. Minha senhora, leva ele até o profeta, leva até ele, que é uma maturidade não independente da idade. Então uma criança nos ensina a ser madura, a lidar com situações. Ela podia ser rancorosa, cheia de mágoa, cheia de ser uma pessoa amarga, difícil, né? Aí tem gente que fala assim, você não conhece a minha história, não sabe por quê? Porque não conheço, e muitas das vezes eu não quero conhecer. Mas eu não vou fazer nada, porque quem dá é o Senhor, quem faz é o Senhor. Mas nós precisamos ser condicional ao propósito. Aquela menina foi condicional e ela foi madura. Ela não misturou situações, ela não misturou sentimento. Eu estou aqui cativa, presa por causa dele, mas não, ela teve maturidade de dar o fruto do Espírito, que é o amor pelo próximo, te dá o perdão, a misericórdia, a compaixão. E maturidade é isso. Não é pagar com a mesma moeda. Não é pagar com a mesma moeda, não é interesse como Sunamita ela fala. Não, meu Senhor, me tudo bem do povo, do meu povo eu não preciso nada disso. Mas quantos profetas devem ter profetizado para aquela mulher? Você vai ter um filho, espera. Não é independente da idade, já lidei com pessoas de idade assim que tinha para ser quase minha avó e sabe, infantil, com uma maturidade. Sem maturidade nenhuma, e já pessoas novas, jovens, mas com uma maturidade. Né? E a maturidade, ela não quer dizer espiritualidade. Eu oro muito, eu prego muito, eu tenho conhecimento. Maturidade não tem, vai se alinhar, mas não tem nada a ver com espiritualidade. Ele vai alinhar, mas a gente precisa, o que? Mental, né? É o mental, é o psicológico. Você entender, separar situações. Peraí, essa situação é de Deus, vamos resolver de Deus, isso aqui não é de Deus. Então, independente da idade. Então, essa menina é um grande exemplo para nós, né? Pode continuar. Então, Já concluí. Tá gostoso demais, né? Muito bom. É muitos exemplos, né, que tem na Bíblia assim, sobre maturidade, né? E nós precisamos estar abertos e sensíveis a isso, né? Sensíveis. E às vezes as pessoas querem exercer a maturidade dentro, né, de situações, né, boa imaturidade.
maturidade é você saber equilibrar a sua emoção. Você saber ter equilíbrio, você colocar limite em situações difíceis. Porque existem situações que você quer deixar o Adão florar e o Caim matar todo mundo. Entendeu? Então você tem que olhar e dizer, peraí, eu preciso ter maturidade nessa situação. Eu, por esses dias, eu vivi essa situação. Que dentro do meu eu, a minha carne, o meu ser humano, a minha emoção, vontade, sabe, de pegar no pescoço mesmo. Mas eu não, preciso ter maturidade para isso, porque aí vai vir, como eu falei, Senhor, sem nem lembrar desse texto bíblico, o Senhor vai colocar o inimigo. O Senhor vai envergonhar, vai colocar, porque Cícero, ele humilhava o povo de Israel, ele abusava das mulheres, das meninas, então ele massacrava o povo. Então o Senhor vai humilhar o inimigo, você vai colocar ele debaixo dos meus pés, que é o lugar que ele tem que estar. Eu não vou agir com a minha própria razão, com a minha própria força. É maturidade de ter equilíbrio, de segurar a rédea da situação. Porque se você botar força, a sua força, vai dar ruim. Maturidade é agir com Lá em inteligência. Gálatas 5, né? Falou, Senhor, eu quero estar lá. Não é sobre ter maturidade. Irmãs, não é sobre ter maturidade, é ser maduro. É ser maduro. Quem é, não muda a sua essência, não oscila, não se troca. Quem é maduro é madura calma e é madura estressada. Agora, quem tem, às vezes, pode perder. Mas é se deixar ser trabalhado, né? O Espírito Santo tem esse Tem poder. coisas que nós passamos hoje, né? Que há 20 anos atrás, se a gente fosse passar pela mesma situação, você falava, verdadeiramente o velho homem morreu. Foi o que eu, né? Esse dia eu estava falando com uma Eu falei isso com o irmão Vera e com o Iara, que eu chamo elas da intimidade. E aí eu falei com elas, né? E eu falei, sempre falo isso, o velho homem, ele vai aparecer. A velha mulher vai aparecer. Mas você tem que repreender ela. Dizer para ela, você continua onde você está. Porque hoje eu sou uma nova criatura. O velho homem vai vir, mas ele tem que cair por terra, porque o Gálatas 5 tem que cair em dia. Aleluia. Alguém deseja falar mais alguma coisa? Então nós estamos encaminhando para o término dessa live e agora eu quero fazer os agradecimentos, né? Mais uma vez agradecer a cada um de vocês pelo carinho, pela confiabilidade, né, nesse projeto, nesse trabalho, e possamos continuar, né? Porque eu sei que grandes coisas o Senhor Ele tem para fazer através das nossas vidas e nós estamos aqui tão somente, né, para fazer aquilo que Ele confiou a nós, que era de fazer o ID, né, de pregar, né, o Evangelho dentro e fora do tempo, e nós estamos aqui o adorando de uma certa forma, né, como o título do projeto é Minutos de Adoração. Então estamos aqui, temos aqui quando nós nos reunimos, um tem palavra, outro tem salmo, outro tem cântico, e tudo que nós estamos fazendo aqui, como a missionária, como a diaconisa Fátima falou, tudo para a glorificação de Deus, tudo para a edificação das nossas vidas. Que nessa tarde você possa ter recebido do Senhor. E eu quero convidar a missionária Irani para estar fazendo uma oração para o nosso término. E assim nós damos seguimento para o término. Eu posso falar algo aqui? Vamos dar as mãos antes da gente terminar? É de Deus mesmo. Eu falei a minha vez, mas eu também ia falar. Eu ia falar também. Aí, quando a Irani vai orar, eu queria pedir licença a Ingrid, né? Para que ela viesse interceder não só pelas nossas vidas, mas por todas as mulheres que estão nos assistindo hoje, né, nessa live, porque nós tivemos esse entendimento, não sei a Fátima, mas eu, Irani e Ingrid conversando aqui, né, e o Espírito Santo de Deus nos falou de estender essa live, não só para 2 pessoas aqui, física, mas para fazer com mais pessoas. Né? Nós tivemos esse entendimento porque foi testificado pelo Espírito Santo e hoje nós estamos aqui, né? Que através dessa venham outras e outras e outras, mas que todas as mulheres que estão nos assistindo nessa noite, né? Nesse começo de noite,
venha saber que o Senhor é bom e que a bondade dele, a vontade dele sobre as nossas vidas, ela dura para todo sempre. Tá? Eu quero dizer para você, mulher, que Deus tem propósito na sua vida. E Ele te levanta hoje como uma forte, poderosa. Tá? Ele quer renovar a sua unção, Ele quer renovar os seus dons. Ele quer te levantar nessa noite, você que está abatido, contrito, entristecida, né? Você que não congrega mais, você que não vai mais à igreja, né? Eu quero dizer para você que o Senhor Ele tem te chamado, Ele tem te separado, Ele tem te escolhido, você que é desviado, você que nunca foi numa igreja, né? Procure uma igreja mais próxima de você, aceite Jesus como seu Salvador, porque Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, e tudo que Ele faz é bom e é perfeito. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, queremos te entregar, Senhor. Obrigada. Este minuto de oração desse dia de hoje. Pai querido, um dia marcado em nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Marcado na vida daqueles que estão assistindo. Pai querido, eu venho te entregar, Senhor, nossas vidas. Te entregar, Senhor, as vidas de cada um que está assistindo agora hoje. O que vai assistir depois. E ao estiver assistindo, venha ser impactado, Senhor, com a sua palavra. Porque tudo que foi falado aqui foi pautado na tua palavra, foi inspirado através do teu Espírito Santo. Porque nada temos, Pai querido, nada temos para dar, mas o Senhor é tudo. Pai querido, que o Senhor venha trabalhar nas mentes, nos corações das mulheres, Pai querido, que precisa ter essa maturidade, ser madura, adquirir a maturidade espiritual, a maturidade emocional, Senhor, a maturidade, Senhor, em todas as situações. O Senhor é aquele que nos dá, Senhor, e que cada uma, Senhor, possa estar, Senhor, condicional, Senhor, ao seu trabalhar. Que cada uma pode estar buscando, Senhor, através da sua palavra. Porque é a sua palavra que nos ensina. É a tua palavra que nos dá. Pai querido, é a tua palavra que nos faz ser. Pai, levanta as mulheres, Senhor, como o Senhor tem levantado. Assim como tantas mulheres na Bíblia, Pai, o Senhor pode levantar. Aquela que está em destaque, como voz, Senhor, em uma grande situação. Pai, mas também aquela que está, Senhor, no oculto, no escondido, para solucionar, Pai querido, o problema, Pai querido, através, Senhor, do Senhor, da sua autoridade, do seu poder. Pai, levanta as mulheres, que aquelas, Senhor Deus, que acha que está tardio, Pai querido, aquilo que era para acontecer na vida, Senhor, como foi falado aqui, Senhor, ainda há tempo, Pai querido, de viver, Senhor, os teus milagres, de viver as posições que o Senhor quer nos colocar, seja ela em destaque, seja ela na retaguarda, seja ela, Pai querido, no oculto, nos bastidores onde ninguém vê. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Pai querido, eu te entrego, Senhor, esta live. Te entrego esta reunião espiritual, Senhor, das tuas mãos. Seja glorificado, seja exaltado, porque é o Senhor que promove. É o Senhor que faz acontecer, Senhor. Aleluia. E estamos alegres, Senhor, Obrigado, por isso. Senhor. E já te agradecendo, crendo na vitória, crendo nos testemunhos de vidas alcançadas. Pai, talvez nós mesmas não vamos ouvir os testemunhos, Senhor, através dessa live, mas testemunhos vão ser, Senhor, edificados em outras vidas, Pai, para louvor e engrandecer e o trabalhar da sua obra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu te entrego a Ingrid, a qual está aí sem um instrumento, o canal, Senhor, o seu esposo, as suas filhas que estão ali na retaguarda, porque tem os bastidores, Senhor, tem os apoiadores, tem aqueles que trabalham, Senhor, por trás, Pai, tem aqueles que são amparados, Pai, e assim, Senhor, continua sendo com ela, para o tempo que for, Senhor, para o efetuar e o acontecer, Senhor, deste trabalho, Senhor, minutos de adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuamos em oração. Paizinho, na tua presença. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor. Por esses ricos momentos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Tenho certeza que o Espírito Senhor tem Santo. visitado, tem nos Te tocado, louvamos, Senhor, de Senhor, uma todos forma os muito momentos da ímpar, nossa Senhor. vida.
Eu quero engrandecer o teu nome, Senhor, porque não é por acaso. Senhor, não é mera coincidência, mas o Senhor tem um propósito. Que bom, Senhor, ter sido escolhida por Ti. Senhor, que possamos desenvolver, Senhor, que possamos ter sensibilidade do Teu Espírito, Senhor, para, Senhor, se permitir, ó Deus, sermos amadurecidas, mulheres, Senhor, Jesus querido, que sejam referências, Pai querido, para essa geração, Senhor. Nós somos a Débora desse tempo, nós somos a Jael desse tempo, nós somos essa mulher de Sunem desse tempo, nós somos a serva de Naamã desse tempo, Senhor, que possamos ser, Senhor, de uma forma muito linda, Senhor, instruídas, que possamos, Senhor, nos submeter, ó Deus, à Tua vontade, ao Teu querer, Senhor, sem questionar, Senhor, mesmo quando não entendermos, que possamos, Senhor, obedecer, Senhor, a Tua ordem, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e abençoo a vida de cada uma das Tuas filhas aqui e aquelas, Senhor, que vão nos ouvir, que vai assistir, Senhor, essa live. Que seja imensamente tocada. Senhor, nós só podemos usar a nossa fala, mas o Senhor pode usar a Tua mão e tocar e alcançar, Senhor, essa casa e tocar essa família, Senhor, e chamar cada um pelo nome, porque o Senhor sabe, porque o Senhor conhece, Senhor, o momento exato que irão assistir. Senhor, será, meu Deus, o marco, será um divisor de águas, Senhor, nessa família, Senhor, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos, nós profetizamos mudança, Senhor, nessa casa. Nós queremos, Senhor, de mãos dadas aqui declarar, Senhor, e em nome de Jesus, Senhor, toda palavra contrária seja neutralizada, toda palavra de maldição que não vai conseguir, que não vai dar certo, que não vai ser liberto, joga por terra, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que famílias sejam restauradas, que casamentos sejam restaurados, que filhos sejam libertos, Senhor, que a salvação alcance para a honra e a glória do Teu nome. A paz que nós temos, Senhor, nós queremos declarar sobre a vida de cada ouvinte. A paz, Senhor, que nós vivenciamos, nós queremos que nosso irmão vivencie também, para a honra e a glória do Teu nome. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoal, não podia deixar de falar, né, da nossa... Nós estamos com a parceria nessa live da Mila Arte Festa. Né, quando o Senhor me deu esse projeto, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? E aí, conversando com ela, né, com a Mila Arte Festas, aí ela providenciou tudo aquilo que a gente precisava, onde verdadeiramente a gente vê que a gente só precisa tão somente obedecer, porque eu falei, Senhor, tudo bem, mas como que eu vou fazer? Né? Eu aceitei a proposta que o Senhor me deu, né, direcionado, e foi se confirmando conversando com a missionária Anitta, com a pastora Cristiane, e aí ela veio, né, sem que, de todo o coração, de todo o bom grado. Ela hoje só não, ela até estaria no bastidor, mas como ela teve, né, uma festa para ela organizar e também participar, muito por isso que ela não está aqui conosco, mas anunciando que essa live, né, verdadeiramente o céu, ele, quando Deus ele te dá algo, o céu ele sustenta, né, quando a gente não olha para a dificuldade e tão somente obedece, o céu ele sustenta. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, né, até agora, desde o início até agora, nos acompanhando, que o Senhor possa continuar sendo contigo, e que essa live possa ser apenas um despertar na sua vida, para se em algum momento, não sei se você se encontra afastado ou não, como foi falado aqui, você ser despertado para o desejo de tão somente voltar para a casa do Pai, porque Ele te espera de braços abertos. Esse foi o Minutos de Adoração de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É hora do tchauzinho. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até a próxima. Aleluia. Oi, Gabi.